A partir do momento que nos posicionamos, que falamos não, né, para situações que são desrespeitosas ou que não condizem com o que queremos para a nossa vida, surge algo de extraordinário, que é energia suficiente para olharmos para nós, olharmos para os nossos sonhos, olharmos para os nossos projetos, né? E podermos fazer algo com relação a isso. Colocar em ação, ter ideias interessantes para poder fazer. A gente vem de uma série de vídeos aqui no canal, inclusive eu recomendo para você, né, que possa ver aí uma sequência de vídeos que a gente vem falando sobre limites, né, sobre como se posicionar diante das situações é, que há desrespeito. E, e chegamos agora nesse vídeo aqui, que é quando você consegue sustentar tudo isso. E aí você consegue ter energia de sobra, né, para você olhar para a sua vida e para as suas questões. E aí, quando você tem toda essa energia, o primeiro passo que é interessante de se verificar e de se olhar é quais são os seus sonhos, né? Quais são os seus objetivos, as suas habilidades. Quando criança, o que você tinha vontade, né, de fazer, de contribuir, de, de se expressar? O que te movia, né? E eu falo da infância porque a gente vem, né? Normalmente, quando a gente está ali nesse processo, né, de infância, remete muito a essa questão de inocência, remete muito a essa questão de criatividade. Claro que, dependendo da situação em que você viveu esse processo da sua infância, houve ali muitas podas, houve ali muitos bloqueios através de traumas, né? Enfim. Mas olhar para isso, né? O que te move, o que você gostaria de fazer, de contribuir, né? Porque a nossa vida ela é finita. E o interessante é que a gente não enterre os nossos talentos, né? Não enterre os nossos dons, que possamos olhá-los com clareza, né? Saber o que é possível, né? Expressar diante de toda essa energia que quer ser expressada. E E diante de olhar para isso e saber, né, o que é possível, né? Porque, assim, muitos dos traumas que temos são traumas que justamente bloqueiam onde tem o nosso maior potencial, né? Então, quando a gente reflete sobre a nossa visão de mundo, né? Por que nós estamos aqui? Cada um tem a sua contribuição aqui para todo esse enredo desse mundo, né? Funcionar de uma forma com ordem. E quando você constrói essa clareza, né, do que você quer e também do que você não quer, né, do que você não tolera mais, isso é muito, muito interessante, porque você vai ser como se fosse um radar, um sinalizador de que aqui eu posso ir, aqui é incoerente com o que eu quero para mim. E conforme essa clareza ela vai aumentando, a gente vai tendo maior discernimento para onde ir, para o que fazer. E, na verdade, cada um tem o seu processo, né? Então, existe pessoas que estão no degrau 20, outras estão no degrau 5, outras estão começando agora no degrau 1, mas os aprendizados, eles são um processo. E todo mundo passou pelo que estamos passando agora, né? São pessoas que já estão num desenvolvimento maior. E as pessoas que estão nos processos mais iniciais, elas têm também o que aprender com a gente. Então, nesse contexto, não existe ninguém melhor do que ninguém. Na verdade, cada um está no seu processo de desenvolvimento. E quando temos essa clareza, né, do que fazer, do que são os nossos dons, trabalhar habilidades que possam favorecer a expressão desses dons, isso, se você é uma pessoa que é muito, é, que está nesse processo, né, de desenvolvimento, que está ali fazendo o seu processo interno, isso tem consequências, né, ao redor. Tem pessoas que, inclusive, vão te odiar. E nem elas sabem dizer por quê. E na maioria das vezes elas estão projetando, né, desconfortos delas. é, e, inclusive, pode ser a sua própria atitude, o seu próprio movimento de ser uma pessoa melhor, de se desenvolver. Isso pode ser o que gera desconforto no outro, né? Porque esse outro ele não consegue fazer esse movimento por si só, pelos motivos deles, né? E muitas das atitudes dessas pessoas de diminuir, né, de diminuir
essa pessoa que está fazendo esse movimento de desenvolvimento, é porque ela vai ter uma falsa, ela vai ter uma falsa impressão de estar sendo melhor ali, né? Ao diminuir esse outro. Mas enfim, são projeções. E de novo a gente volta para a questão do autoconhecimento, né? Quando você sabe que isso não é seu, você ou se retira daquele lugar, ou não dá mais acesso a essa questão, e segue o seu processo, né? Então, o convite aqui, ele é um convite para você olhar para você, né? Um olhar com generosidade, saber o que só você sabe fazer de, digamos assim, fora do comum, né? De uma forma extraordinária. E assim, esses dons, eles são lapidados, né? Existem habilidades em que você precisa trabalhar para poder entregar esses dons de uma forma com maior maestria, né? Só que às vezes a gente está tão ali enredado com questões dos outros, com culpas, né? Com situações que nos desrespeitam, que vão ali drenando a nossa energia, que a gente não tem energia para olhar para a gente. Então aqui é mais assim, esse vídeo ele vem para finalizar toda essa série de vídeos anteriores que foi feito aqui, da importância desse limite, porque se você está muito ali enredado na história do outro, enredado no desrespeito, né, se colocando ali numa situação de servil, né, do outro, você não consegue olhar para você, você não tem inclusive energia para olhar para você. E aí, essa pessoa que não consegue olhar para si, ela é uma pessoa que tem uma chance muito grande de enterrar os seus dons e seus talentos. Então, projetar uma versão sua no futuro, uma versão que se desenvolve a cada dia mais, né? E não num comparativo, né? É um autodesenvolvimento, é hoje melhor do que ontem. Então, assim, é um processo gradativo, e é um processo gradativo que não é muito em comparação com o outro, diz respeito a você próprio mesmo, a um autodesenvolvimento. Então, só você sabe, né? Quais são seus sonhos. Não deixe que os outros diminuam os seus sonhos. Não deixe que as frustrações dos outros respinguem nos seus objetivos, nas suas metas. Então, o vídeo de hoje é para trazer essa reflexão, para que você possa olhar para você com mais generosidade, né? E às vezes você vai se colocar ali, nossa, eu não tenho energia nem para olhar para mim. Então, se você chegar a essa conclusão de que você não tem energia, que você está drenado, comece a olhar ao redor, né? Onde é que você vive? Quem são as pessoas com que você convive? São pessoas que estão ali te incentivando? São pessoas que estão ali com mentalidades de serem pessoas melhores? Ou são pessoas que só vivem criticando outras pessoas, diminuindo outras pessoas, drenando a sua energia? E aí, se você se deparar com essa situação, você vai saber por que você não tem energia, né? Porque sua energia está sendo drenada ali com situações em que são extremamente danosas para você. E aí você pode, inclusive, tomar uma atitude, né? De ser diferente, de cortar ali situações que não são benéficas para você. Até porque o crescimento, crescer, dói também. Porque você tem que estar disposto a ter despedidas, né? Despedidas de pessoas, de situações. Então, quando você se compromete a se autodesenvolver, a crescer, a prosperar, né? Prosperar em todos os sentidos, você vai perceber que muitas pessoas não vão te acompanhar. E que essas pessoas, às vezes, elas não estão dispostas a fazer isso por ela e elas não vão nem suportar ver você fazendo todo esse movimento. Então, vai ser inevitável rupturas e tudo. Então, nesse movimento, é a hora que você precisa ter clareza do que você quer e não fazer barganha com a vida, né? Aquela história, eu quero crescer e tal, mas eu quero manter, né, aquela situação que me diz respeito. Então, assim, são coisas que não vai ter como conciliar. Então, essa reflexão de hoje é esse convite, né? Para que você possa saber o que você quer, para que você possa entender quais são esses seus dons, né? E quais habilidades você precisa desenvolver para melhorar, né? Esses dons seus e que você não enterre esses dons, porque com certeza são dons divinos, né? Deus deu a cada um habilidades e dons que são únicos. Então, se você gostou dessa reflexão, eu quero que você curte o vídeo, que você comente, que você compartilhe com pessoas que com certeza vão gostar também desse tipo de conteúdo e siga o canal para poder acompanhar mais vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.